O tema de hoje é: e ele será chamado Nazareno. João capítulo 19, verso 19. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Nazaré era uma cidade na Galileia. Galileia dos gentios. Mateus 21:11. E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Mateus 4:15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Se pegarmos essa expressão Galileia dos gentios em Isaías 9, a partir do verso 1 encontramos: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aí no verso 6 diz, do capítulo 9 de Isaías: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Percebam que nessa Galileia dos gentios, no verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz. É o que João escreveu no capítulo 1 do seu evangelho, a partir do seu verso 4, que diz: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina todo o homem. É essa luz que está profeticamente revelada em Gênesis, no capítulo 1, no primeiro dia da criação, onde Deus disse: haja luz. Essa luz não é a luz do sol, é a luz do nosso Messias, Salvador e Senhor Yeshua. Em Mateus 2:23, diz que Yeshua foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ora, mas Yeshua não nasceu numa cidade chamada Belém? Nós não devíamos conhecê-lo como nascido nessa cidade? Mas vamos falar primeiro de Belém, para depois falar do Nazareno. Belém, em hebraico, é Beit Lehem. Em hebraico significa Beit, casa, Lehem, pão. Yeshua nasceu na casa do pão. Qual seria o melhor lugar, entre aspas, na terra, para o Messias, para o pão vivo que desceu do céu, nascer, senão na casa do pão? Pão é alimento espiritual. Observe aqui em João capítulo 6. Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão dos céus, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Sabemos que Yeshua é o pão, e o pão é o pão.
E podemos entender melhor espiritualmente muitos versos da Escritura, usando o pão simbolicamente e espiritualmente como exemplo. João 6,51: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Mateus 7, verso 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se alguém lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Repara os antagonismos aqui, né, de pão e pedra, peixe e cobra. Cobra também pode ser serpente. Tudo isso entendido espiritualmente. A multiplicação de pães e peixes, por exemplo. A mulher cananeia de Mateus 15. É quando Yeshua disse para ela assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Cachorrinhos significam gentios. Os donos são os judeus e o pão é o alimento espiritual que foi concedido a Israel. Então ela respondeu que ela pegava das migalhas que caíam da mesa dos donos. Então são ensinos espirituais maravilhosos quando bem compreendidos. Mas voltando ao tema principal, ele será chamado Nazareno. E onde encontramos essa profecia no Antigo Testamento? Em nenhum lugar da Escritura. Ela não está escrita desta forma literal, mas está escrita da forma espiritual. E mais uma vez temos que recorrer ao hebraico para que a gente possa encontrar os versos proféticos. A palavra Nazareno em hebraico é Notserim. E Notserim vem da raiz Notser, que significa renovo. Agora sim, podemos encontrar os versos para se cumprir que ele será chamado Notserim, ou renovo. Isaías 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Rebento é renovo. E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Maravilhoso esse texto, falando do renovo, falando do Nazareno. Isaías capítulo 4, verso 2 e 3. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos que estão escritos em Jerusalém para a vida. Texto famoso em Isaías 53, a partir do verso 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, mais uma vez, falando do renovo, que faria o seu sacrifício na cruz, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Maravilhoso esse texto também. Jeremias 23. Eis que vem dias, diz o Senhor, verso 5, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei, que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro.
será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Jeremias 33 também fala a mesma coisa, a partir do verso 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá, as duas casas de Israel, as duas testemunhas. Verso 15. Naquele dia e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Verso 17 de Ezequiel, mais uma passagem sobre o renovo. Filho do homem, verso 2, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Eu vou citar apenas o verso 22 a 24. Depois os irmãos podem ler todo o capítulo para entender melhor o contexto. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo, mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo, que eu, Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a seca. Eu, Senhor, o disse, eu fiz. Então, Ezequiel usa muitas figuras, muitos símbolos. E não devemos ler os textos espirituais. São todos modelos, símbolos. Por exemplo, árvores são pessoas. O renovo ali está falando de Yeshua. Fala sobre um monte alto, é o reino. Então esses animais também são pessoas, aves, são tipos de pessoas. Então, Deus usa símbolos através dos profetas. Olha um outro símbolo aqui usado em Zacarias 3, só que dessa vez através de um homem. Zacarias 3, verso 8 e 9. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Como vocês podem ver, irmãos, tem muitas coisas ligadas a este renovo. Tirar a iniquidade da terra num só dia. É uma pedra única, onde nela estão 7 olhos. Esses 7 olhos podemos colocar as 7 igrejas que estão em Apocalipse, que são as testemunhas do Eterno sobre toda a terra. As 2 testemunhas nas 7 igrejas. E esse Josué, que era sumo sacerdote, né, comparado a um renovo aqui, né? E Josué nós já sabemos no hebraico que é Yehoshua, ou Yeshua, o nome de Jesus, o nome do nosso Salvador, o nome do Messias. E ele, Yeshua, também é sumo sacerdote, e é conhecido de renovo também. Então perceba que há muitos paralelos, e quando a gente passa a entender espiritualmente, e a gente usa ainda o hebraico, isso facilita muito o entendimento dos versos proféticos. Para terminar, Zacarias 6, a partir do verso 11. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará,
e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Verso 12 diz que esse renovo edificará o templo do Senhor. Qual templo está falando? Um de 4 paredes? Não, não estamos falando de sombras, mas estamos falando de realidades espirituais e eternas. Esse templo que será reedificado é o coração do homem, expresso no seu corpo, aonde nele habitará o Espírito Santo, e que este homem vai se crescer até a estatura do varão perfeito. O renovo, o sumo sacerdote, Yeshua.